Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de partilha e meditação da Palavra de Deus. Chegamos a essa quarta-feira, dia 14 de fevereiro de 2018, nessa quarta-feira de cinzas. Hoje iniciamos então um novo tempo litúrgico, o tempo da Quaresma. E convido então você a tomar comigo as leituras propostas para a reflexão dessa quarta-feira. Primeira leitura extraída do livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos de 12 a 18. Salmo responsorial, Salmo 50. A segunda leitura extraída da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, até o capítulo 6, versículo 2. E o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6. E depois versículos de 16 a 18, que vai nos narrar o seguinte: Cuidado! Não pratiqueis vossa justiça na frente dos outros só para serdes notados. De outra forma, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não mandes tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, de modo que tua esmola fique escondida, e o teu Pai que vê o escondido te dará recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas das praças, em posição de serem vistos pelos outros. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está no escondido, e o teu Pai que vê no escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis de rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para figurar aos outros que estão jejuando. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os outros não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está no escondido. E o teu Pai que vê no escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos então, como dizia no início desse nosso vídeo, o novo tempo litúrgico, o tempo da Quaresma. Tempo da Quaresma, então, que são aproximadamente 40 dias, que nos remete a 40 dias de Jesus no deserto, da caminhada do povo de Israel rumo à Terra Prometida. É um tempo de poder, então, encontrarmos com Deus. Mas, antes de tudo, para nos encontrar com Deus, é preciso que nos encontremos conosco, com nós próprios, olhando para dentro de nós. Entremos, então, no deserto, olhando para a nossa vida, para que nós possamos, então, ali, fazer esse laudo de tudo aquilo de como estamos vivendo. E assim, tendo elencado cada situação, observado cada atitude, cada postura, e aí vamos traçar metas para poder, então, vencer todas as situações que precisam de conversão na nossa vida. Então a Quaresma é esse tempo propício, oportuno, para que nós possamos, então, olhar para dentro de nós mesmos e não tenhamos medo de perceber que não somos nada daquilo que gostaríamos de ser, mas que é uma oportunidade de podermos, então, caminhar para alcançar a nossa meta, o nosso objetivo, que é a conversão. E hoje, então, iniciamos esse tempo da Quaresma com um dia de jejum e também abstinência, onde a Igreja nos pede para que nós então nos abstenhamos de carne. São apenas 2 dias que a Igreja então nos pede abstinência de carne. Quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. E assim então, é interessante nós percebermos que a proposta desse tempo da Quaresma visa nos ajudar a poder então alcançar esse nosso objetivo de conversão.
E é por isso então que a primeira leitura do profeta Joel vai nos narrar que o Senhor então, ele pede para que nós voltemos para ele com o coração puro, ou seja, não apenas com jejuns, e o jejum aqui é preciso compreender o sentido dele, que nós vamos falar mais adiante do Evangelho. Mas o Senhor então pede que nós voltemos de coração, abramos esse nosso coração, aquilo que dizia, não podemos ter vergonha de olhar para diante de nós e ver tantas, com perdão da palavra, imundície que muitas vezes está dentro de nós e que precisa então ser purificado, todo o nosso coração. E um coração puro com jejuns, lágrimas, gemidos, não podemos então fazer disso apenas um gesto exterior, mas é preciso então fazer com que tudo isso tenha um propósito, um objetivo de formar um homem, um ser humano melhor. E assim, o profeta continua a dizer que Deus é um Deus de misericórdia, que perdoa as nossas faltas. Não podemos ter medo de Deus, como fez Adão lá no livro do Gênesis, quando então ele experimentou do fruto da árvore proibida e se escondeu de Deus. E Deus então buscando por Adão, procurando por ele. E Adão então, quando se colocou na frente dele, vai então falar para Deus: eu estava com vergonha, porque estava nu. E Deus logo percebe então que Adão havia então cometido aquilo que não lhe era permitido, ou seja, comendo o fruto da árvore proibida, Deus mesmo tinha orientado. Então, meus queridos amados irmãos, quando nós então pecamos, sentimos vergonha das nossas atitudes e queremos também nos esconder de Deus. E pelo contrário, é preciso ir ao encontro dele para experimentar a sua misericórdia. É esse o convite que nos faz o profeta Joel na primeira leitura de hoje. Porque Deus, então, ele perdoa as nossas faltas e nos concede sempre uma nova oportunidade para poder retomar a nossa caminhada. E o salmo, então, que nos acompanha no decorrer desse tempo da Quaresma, é o Salmo 50, conhecido como Miserere, onde somos convidados a, então, clamar a misericórdia do Senhor. Olhando para a nossa vida, percebendo os nossos pecados, pedimos perdão a Deus para que Ele nos ofereça sempre uma nova oportunidade de retomar o caminho que é Ele mesmo que deve nos conduzir, Ele mesmo que veio nos ensinar. É nos caminhos do Senhor que nós devemos então caminhar. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Então reconhecer-se pecador faz-se fundamental nesse tempo da Quaresma, para que nós possamos então, como dizia e repito, perceber aquilo que precisa de vida nova, aquilo que precisa de conversão em nossas vidas. E aí podemos então ir para a segunda leitura de hoje, onde Paulo escreve para a comunidade de Coríntios, dizendo que nós somos embaixadores em nome de Cristo, e é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio, para que nós possamos então reconciliar-nos com Deus. Olha que exortação bonita de Paulo. Reconciliar com Deus, para também nos reconciliar com os irmãos. A Quaresma é esse tempo oportuno também de poder olhar os nossos relacionamentos. Como está a minha vida com os meus irmãos? Começando pela nossa família. Quem que eu preciso perdoar? Quem que eu preciso voltar a dialogar na minha família? Quem que eu preciso, então, destruir esses muros e construir pontes? Esse convite também que a Quaresma nos faz. E assim, então, Paulo continua a dizer: eis o tempo favorável, eis o tempo oportuno. Então a Quaresma é esse tempo favorável, esse tempo oportuno, onde nós vamos silenciar. A liturgia, então, ela muda completamente, porque entra agora o silêncio,
para que nós possamos então interiorizar-nos, olhando para a nossa vida, em intimidade, nos colocando diante da presença de Deus. Então na liturgia vai cessar todo o alvoroço, barulho, bateria, é somente aquele solinho, o solo do violão, com um canto de fundo, tudo isso um ambiente propício e oportuno para que nós possamos então rezar mais, silenciar mais. O mundo de hoje é um mundo barulhento que não nos permite então parar, olhando para a nossa vida, encontrar com nós mesmos. E nós temos então até medo de nos colocar no silêncio, porque no silêncio nós podemos encontrar aquilo que nós não queremos. Olhando para dentro de mim, o mundo de hoje nos apresenta um ideal de ser humano. E olhando para dentro de mim, eu posso perceber que eu não sou nada daquilo que o mundo me apresenta, que pede, exige de mim. Posso perceber que eu sou totalmente diferente, estou distante daquele homem, a imagem daquele homem que o mundo de hoje me coloca. Mas não podemos ter medo. O modelo de homem para nós é Jesus Cristo. É Ele o modelo, a referência para a nossa vida. Então não devemos ter vergonha de nos encontrar com nós mesmos e perceber que precisamos ainda caminhar muito para alcançar a estatura de Cristo. Então eis o tempo favorável e a liturgia também vai nos ajudar a rezar bem, para que nós possamos então ouvir o Senhor. E para isso é fundamental o silêncio em nossas celebrações. E o evangelho que nós acabamos então de ouvir, o evangelho de São Mateus, Jesus então vai nos orientar. A quaresma, a liturgia então, ou seja, a igreja nos propõe 3 exercícios espirituais que nos ajudam nesse processo de conversão, a qual o próprio evangelho nos falou. Vai nos falar primeiramente da questão da caridade. Ora, não busque fazer a caridade para se promover. Faça a caridade no oculto, que a tua mão direita não saiba o que a esquerda faz e vice-versa. De modo que somente Deus, o Pai que está escondido, Ele possa então ver. Porque do contrário, queridos e amados irmãos, já estaremos ganhando a nossa recompensa, que é o quê? Aplausos do ser humano, homem. Parabéns, você é caridoso. E não é isso que nós queremos. Nós queremos aquilo que então nós buscamos, devemos buscar de Deus, esperar de Deus. A nossa recompensa nos vem dele e com certeza é muito melhor do que a recompensa do ser humano. E o segundo exercício espiritual, depois então da caridade, da esmola, vai nos falar então da questão da oração. A oração que deve ser uma oração discreta, não ficar rezando para os outros então para se promover com belos discursos, palavras bonitas, mas que não tocam e não mudam nada. Então, Jesus vai nos dizer, entra no teu quarto e reze no teu Pai que está escondido, e Ele então ouvirá a tua oração e te dará a tua recompensa. E por último então, Ele vai nos falar da questão do jejum. O jejum, então, que não pode também ser para poder promover. Jesus vai dizer, então, não fique, não desfaleça a cara como fazem os hipócritas, para poder ser notado por todos, mas toma um banho, perfuma a cabeça, aja normalmente, para que ninguém saiba. Não anuncie, não precisa ninguém estar sabendo disso. É você e Deus te dará a recompensa. E todos esses 3 exercícios espirituais nos ajudam, então, nessa nossa proposta de conversão. O jejum não é para mim poder falar, eu estou 1 quilinho a mais, vou aproveitar e vou emagrecer. Não. O jejum, ele nos ensina a poder, então, domar as nossas atitudes. Porque eu tenho que ter domínio sobre o meu corpo. E então eu regro o meu corpo, agora eu como, vou deixar de fazer uma refeição. E aí, quando porventura o pecado, a tentação bater à nossa porta, nós tendo então domínio sobre o nosso corpo, nós então não vamos nos deixar seduzir pelas tentações. E assim poderemos evitar o pecado em nossa vida.
E a oração é que nos fortalece, nos ajuda, nos coloca em intimidade para ouvirmos a vontade de Deus. Porque Deus quer conduzir a nossa vida, quer orientar os nossos caminhos. E a oração é esse momento de intimidade com o Senhor. E a caridade, então, ou a esmola, ela é fruto de tudo aquilo que nós vamos então economizar com o jejum. Ao invés então ali de você fazer, comprar, por exemplo, tem pessoas que fazem jejum de refrigerante, de carne, enfim, cada um faz o seu propósito com Deus. E aquilo que você economizar, doe para a campanha que nós então estaremos fazendo no decorrer da Quaresma, para que nós possamos ajudar os nossos irmãos. Então é esse o intuito, esse o objetivo. Ajudar um irmão necessitado, um irmão que você sabe que está desempregado, montar uma cesta básica, e aí vale então a criatividade dos grupos. O que nós não podemos fazer é deixar passar em vão esse tempo de graça a qual nós estamos iniciando hoje. E para poder então finalizar toda a Quaresma, nós iniciamos então a campanha da fraternidade. Por quê? Essa conversão pessoal deve também me mover a poder agir em prol da sociedade. Deve me fazer um homem melhor para a sociedade. E a campanha da fraternidade, a cada ano, então, nos apresenta um tema para que nós possamos, então, trabalhar. E é interessante porque o tema da campanha da fraternidade desse ano é Fraternidade e Superação da Violência. Ou seja, a reflexão da temática da violência a qual nós estamos inseridos. Tudo isso, é claro, frutos do quê? Da falta de Deus. Porque a pessoa que tem o temor a Deus, que crê em Deus, que ama a Deus, não agride o seu próximo. Pelo contrário, cuida zela da vida dele. E o lema, então, dessa campanha da Fraternidade 2018, em Cristo somos todos irmãos, extraído lá do capítulo 23, versículo 8 do Evangelho de São Mateus. Então essa é a proposta da CNBB para esse ano de 2018. Portanto, queridos e amados irmãos, não vou aqui mergulhar, porque nas nossas comunidades nós vamos fazer isso, mas fica aqui para nós então toda essa linha, essa pedagogia que nos convida esse tempo da Quaresma, para podermos então olhar para a nossa vida, fazer a experiência desse Deus de misericórdia, como nos convida o profeta Joel na primeira leitura, e assim que nós possamos pedir perdão a Deus, como o salmista de hoje nos convida, aproveitando esse tempo favorável, que é o tempo da Quaresma. São aí aproximadamente 40 dias, para que nós possamos então exercitar esses 3 exercícios espirituais, a qual o Evangelho então de hoje nos aponta: a caridade ou a esmola, a oração e o jejum. Tudo isso são meios eficazes que a Igreja nos propõe para podermos alcançar a conversão pessoal e também comunitária, ajudando a poder então vencer a violência que está aí à nossa volta. Basta então olhar ao nosso lado, vamos perceber os sinais, indícios de violência, e que nós podemos então ser agentes de transformação, anunciando, levando o amor de Deus para os corações de tantos irmãos que se encontram aí fechados para a graça, para a fé. E é por isso que agem dessa forma, praticando a violência. E tudo isso nos leva a poder testemunhar que em Cristo somos todos irmãos. Portanto, queridos e amados irmãos, desejo a você uma fecunda caminhada quaresmal, que nós possamos então percorrer o deserto da nossa vida, da nossa existência, e que nós possamos, ao final dessa caminhada, alcançar a ressurreição do homem, da mulher nova em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. E meu muito obrigado a você, meu querido e amado irmão, que faz parte dessa nossa família, e lanço aqui também a você um desafio nesse tempo da Quaresma. Vamos então compartilhar esse vídeo com aquele irmão que não faz parte da nossa comunidade, que está afastado de Deus. Vamos então levar a palavra de Deus para que alcance o coração desse irmão e ele possa fazer o seu encontro pessoal com Cristo, porque estamos no tempo favorável. Essa é a proposta que eu lanço, o desafio que eu lanço para você. Me ajude, vamos evangelizar. Vamos então fazer com que a palavra de Deus alcance os corações de tantos irmãos que estão aí praticando, vivendo a violência por falta de conhecimento, de experiência do amor de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a cada um de vocês, fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir, espero você.